A paz do Senhor a todos, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Irmãos, hoje a gente vai continuar em números, tá? 3, 4 e 5, tá? Não se esqueça, leia tudo na sua casa, os três capítulos, tá? É um pouquinho cansativo, mas é de muita importância. E não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando na Tua Palavra. Obrigado por mais um dia, mais uma manhã, Senhor, está conhecendo mais de Ti, Senhor, abrindo as Escrituras e andando sobre a Tua Palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Pessoal, hoje eu quero falar exatamente sobre o capítulo 4 de Números, que diz assim, os deveres dos coatitas. Então vocês vão ver aí que as tribos tiveram o censo, né, que a gente foi lendo ontem, né? E aqui do 3 em diante vai falar sobre os levitas, né, que não entraram no censo que nós falamos ontem. Então os levitas eles eram separados em 3 partes, né? Os gersonzitas, os coatitas e os... Meraritas. Como é que é? Meraritas. Cadê? E os meraritas, isso. É um nome difícil, hein? Então cada uma dessas 3 mini tribos, né? Vou colocar assim, cada uma dessas 3 mini tribos tinha uma parte especial do tabernáculo, tá? O censo é o nosso IBGE hoje, né? É o que faz a contagem das pessoas que Deus mandou fazer ali, o que Deus mandou Moisés fazer, para Moisés ter a ciência de quantas pessoas haviam em cada tribo, né? Então, aqui no 4 vai falar exatamente sobre os deveres do coatitas, mas não tem nada a ver com os coatitas. O que eu vou falar? Presta atenção. O Senhor disse a Moisés e a Arão: levantem o censo dos filhos de Coate, e no meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, será todo aquele que entrar nesse serviço, para exercer algum cargo na tenda do encontro. Esses são os serviços dos filhos de Coate da tenda do encontro nas coisas santíssimas. Aí vem falando aqui tudo o que eles vão fazer, né? Então a primeira coisa importante a se dizer é que apesar de serem muito numerosos, se eu não me engano aqui os coatitas eram entre 7 e 8 mil pessoas, né? E ao todo das 3 mini tribos dentro das tribos de Levi eram 20 e poucos mil. Eu falo, poxa, o tabernáculo nem é tão grande assim para ter trabalho para 20 e poucas mil pessoas, realmente. Mas a gente tem que pensar uma coisa, lá na frente a palavra vai dizer que a seara é muito grande, poucos são os ceifeiros. Mas por que são poucos os ceifeiros? Porque os ceifeiros eles se preocupam apenas com um pedaço da seara e não saem para fazer o resto, né? Então aqui, para não acontecer esse tipo de situação, o Senhor ele dividiu, né, em 3 partes a tribo de Levi, né, nessas 3 mini tribos, e deu para cada um deles uma parte do serviço. E especificamente mandou contar de 1 mês até 50 anos. Não, de 1 mês para cima, todos os homens, né, de 1 mês para cima mandou contar. Aí chegou nesse número aí de 20 e poucos mil pessoas. Porém, nesse texto que a gente leu aqui agora, no capítulo 4, versículo 3, ele especifica da idade de 30 anos para cima até os 50. Né? Isso me chamou muita atenção porque a idade de 30 anos é a idade de maturidade humana. Né? Então, às vezes a gente pensa assim, poxa, fez 18 anos, já pode dirigir, já pode ser preso como adulto, né? Nos Estados Unidos, com 16 anos, já pode dirigir, mas só é considerado adulto a partir dos 21. Mas aqui nos serviços para Deus, a maioria são a partir dos 30. Né? Deus tem algumas, não é vírgulas, algumas exceções no caminho, né? Tem algumas exceções no caminho, assim como foi com Jeremias, assim como foi com... como o nome do conterrâneo de Jeremias, que foi para a Babilônia? Não foi Oséias, foi o Jeremias e os... Eu não vou ficar quieto se eu não for Ezequiel. Né? Então, por exemplo, Ezequiel ele foi levado cativo ainda aos 26 anos. Então, se ele era da tribo de Levi. Então, se ele chegasse aos 30, automaticamente ele ia virar sacerdote. Mas ele não podia virar sacerdote porque Deus queria ele como profeta. Né? Então, ele foi tirado antes do tempo.
né? Então aqui sempre chegava aos 30 anos, quem era da tribo de Levi começava a engatinhar no tabernáculo com as suas funções de levitas, né? Ou sacerdócio. Mas os 30 anos a gente tem que frisar que é uma data que a gente vê muito, né? Então o rei Davi, apesar de ungido quando criança, recebeu a unção de rei como criança, ele só foi assumir como rei com 30 anos. O próprio Jesus começou seu ministério com 30 anos, morreu com 33,5, depois ressuscitou. Então algumas pessoas foram exceções, mas a grande maioria assumiu com 30 anos os seus serviços, né? O próprio José, né, que é antepassado dessas pessoas aqui, que foi quem levou Israel para o Egito, só se apresentou a Faraó com 30 anos. Então ele chegou lá com 17 anos no Egito, ficou 13 naquele processo entre prisão, Potifar e Faraó, para se apresentar a Faraó com 30. É até algo engraçado, né, que a gente vai falar assim, poxa, mas o copeiro, ele não reconheceu o sonho do copeiro lá na prisão já, e o copeiro se esqueceu dele. Não necessariamente, o copeiro se esqueceu dele, mas era necessário, porque ele só tinha 28, Deus queria ele com 30. Vai entender, né? Algo que Deus especifica aqui para Moisés depois, porque tem um sentido da maturidade humana, né? Então tem pessoas que são exceções, mas são casos específicos, né? Então às vezes a gente acha até que a gente está atrasado no nosso ministério. Nossa, eu não servi para nada ainda, eu queria fazer, não consegui, Deus não chamou, não falou. E você até vê que as pessoas às vezes têm até o dom antes. Tem muitos jovens que cantam muito bem, jovens que pregam muito bem, que exercem funções muito bem, mas eles ainda não têm a maturidade para aguentar o peso da presença de Deus. Por quê? Porque o trabalho no tabernáculo, ele não é um trabalho leve, não é um trabalho simples, né? A gente pode ver que tem uma parte aqui que está falando que quando o arraial se movia, quando Deus levava eles para outro lugar, Arão e os seus filhos, né, eles cobriam com um lençol, depois cobriam com um couro fino, depois com um pano azul, se eu não me engano, né, que foi o que a gente leu aqui, para depois os levitas pegarem e colocarem no ombro a arca, porque não era todo mundo que podia aguentar o peso daquela carga, não por ser pesado, mas porque a presença de Deus era santa, e a gente como humano às vezes não suporta isso. Né? Então, se você não tem maturidade, Paulo lá na frente vai dizer que não se unja os nércios, né? Que são os novos na fé, os novos convertidos, aqueles que não têm experiência, justamente porque a gente vê diversas vezes no mundo evangélico mesmo, a gente vê pessoas às vezes sendo ungidas, porque é visto nelas a presença de Deus, o dom, né? E muitas das vezes Deus até chama para antecipar, muitas das vezes o homem antecipa por vontade própria, né? Por emocionalismo. Porém, é visto o dom, né? A gente nunca viu uma pessoa ser ungida sem ter o dom. Porém, às vezes, se a pessoa não tem a maturidade que Deus especifica aqui, é muito provável que essa pessoa não suporte o peso e acaba pecando. Né? Porque ela ainda pensa, como Paulo diz, com os pensamentos de menino, né? Quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Quando eu virei adulto, eu faço as coisas de adulto. Né? Então, quando não se tem essa maturidade, a gente acaba falhando na presença de Deus. Quer acrescentar alguma coisa aqui? Não. É algo muito específico, né? Na maioria dos casos, na maioria dos ministérios, não ministério de igreja, ministérios pessoais particulares, a gente vê que após os 30 as pessoas deslancham muito mais. Mas isso às vezes porque a maturidade é maior, né? Hoje a gente tem a mania de dizer que existe uma eterna quinta série nas pessoas, né? Nos homens principalmente, mas a maturidade é diferente. Então, se não se assume uma maturidade, porque isso é uma questão de escolha também, né? A gente às vezes não consegue exercer aquilo que o Senhor chamou a gente para fazer e acaba falhando no meio do caminho. Porque o homem até deixa você ir para a seara, mas se você não sabe manejar a foice, a seara é em vão. Né? Não sabe manejar a espada, você vai acabar prejudicando futuros ministros, futuros levitas do Senhor. Quer acrescentar alguma coisa?
Ah, só que isso aconteceu comigo, né? Eu me sentia muito Com frustrada. Você também? Sim. Eu me sentia muito frustrada porque o meu chamado não acontecia, né? O meu ministério não acontecia. E quando eu, mesmo lendo a Bíblia, mesmo lendo alguns versículos isolados, né? A gente vive na igreja, então a gente sabe da palavra. Mas eu só me aprofundei na palavra quando eu li, né? Sozinha, quando eu li ela inteira. E isso me confortou de saber que Jesus, né? Começou o seu ministério aos 30 anos. E eu pensei, se Jesus, que era Jesus, começou aos 30, quem sou eu, né? Mas porque a gente se iguala muito, a gente fica se comparando as pessoas, né? Mas cada um tem o seu tempo, foi o que você falou, tem algumas exceções. Então, tudo tem o seu tempo, né? E esse é o melhor momento. Mas foi o que você falou também, a questão de escolha. Não é uma varinha mágica que, fiz 30 anos e deu tudo certo. Não. Sim. Você precisa também assumir essa responsabilidade, assumir esse posicionamento e buscar mais e mais a Deus. É que é um peso muito grande, né? Se a gente for olhar, por exemplo, a vida de João Batista, o ministério dele começou desde o ventre, onde ele foi batizado com o Espírito Santo. Só que a Bíblia diz que ele não vivia no meio dos outros, ele vivia no deserto. Imagine uma criança de 10 anos olhando as outras crianças de 10 anos, enquanto ele está aqui apontando para os adultos e falando: vocês são uma raça de víboras, se convertam, se arrependam dos seus pecados, com 10 anos, enquanto as outras crianças estão jogando bola na frente dele. Então isso não dá certo, fica meio confuso, porque querendo ou não ainda é uma cabeça de criança. Aí você vira adolescente, tem a fase da malcriação, aí você passa por 18, 20 anos, já tem aquela fase de começou a trabalhar, quero carro, quero andar com meus amigos, quero sair. Então é muito complicado. Se a pessoa tiver essa maturidade destacada, a gente vê que o Senhor ele chama e ele bota para trabalhar mesmo. Mas tem gente que não. O próprio Jeremias não tinha essa maturidade destacada. O próprio Jeremias olhou para o Senhor e falou: Senhor, eu nem sei falar, eu ainda sou menino. E aí o Senhor repreendeu, ele falou: não diga sou menino, só abra a boca que eu vou te usar. Mas Jeremias viveu num tempo diferente, ele não tinha um tempo ali para brincar como criança, porque Israel estava sendo tomada, né? A cidade ia ser sitiada porque eles iam cativos. Então ele não tinha esse tempo, ele tinha, né, ali uma obrigação para fazer, porque ele já era também da tribo. Então eram algumas especificações, né? Por isso que é muito específico, né? Quando o Senhor ele chama mais novo, né? Tem as suas grandes exceções, né? Porque aí a gente vê grandes milagres acontecendo através dessas pessoas. Mas é por aí, tá bom? Por hoje acho que é só, né? Amém? Vamos orar? Senhor, meu Pai, te agradecemos mais uma vez, Senhor, por nos ensinar, Pai, que há um tempo determinado para todas as coisas, Senhor. Estamos, Senhor, abertos aos ouvidos, Senhor, para ouvir a Tua palavra, nos chamando, Senhor, para a seara. Senhor, não nos deixe, Senhor, enroscar na seara do vizinho, Senhor, na seara dos nossos próximos, mas nos direcione, Senhor, para uma seara, Senhor, satisfeita aos Teus olhos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tchau. Tchau.